Pessoal, hoje vamos falar sobre o pattern Pool Object, né? Bem, o que seria mais ou menos esse pattern? Ele é uma espécie de cesta de objetos, né? Já instanciado. E para que serve? Para guardar objetos já instanciados, mas para que guardar objetos já instanciados, né? Pelo simples fato que em algumas aplicações é muito caro, digamos assim, né? Custa muito ao servidor de aplicação ficar toda hora instanciando o mesmo objeto. Então, o que acontece? Vamos botar tudo numa listinha, né? Já está ali pronto. Se precisar, é só ir usar. Depois de usar, devolve. Fiz assim, né? A ideia desse projeto é essa. Bem, conforme os senhores estão vendo, né? Ele funciona da seguinte maneira: três classes. O client, né? A classe reusable e a reusable pool, né? Como se fosse cesta dos reciclados, né? Dos reutilizáveis. Bem, a classe client vai ser o usuário, né? Dos objetos solicitados. A reusable vai ser o objeto já selecionado, né? Até mesmo é um objeto, não é um objeto já solicitado, que é. E a reusable pool, no caso, é a classe mais importante. Vou até colocar um vermelhinho aqui, né? Cadê? Aqui. É a classe mais importante, essa reusable pool, né? Basicamente ela é o seguinte, ela vai ter duas operações distintas, né? Assimétricas no caso. Uma para ver se o objeto já existe, né, nesse pool, e outra, no caso não existir, vai criar um, se o projetista do sistema assim determinar, né? E também outra operação vai ser a release, né? No caso, release reusable, no caso que é devolver o objeto, né, já usado. Bem, a ideia do Object Pool é essa. Bem, a cesta onde os objetos vão ficar varia muito de linguagem para linguagem, né? Algumas podem usar endereços na memória, outros podem usar arquivos no PHP. Em especial nesse exemplo, né? Pode ser um array ou pode ser uma session ou combinação dos dois também, certo? Nesse exemplo a gente vai usar como pool, como cesta, né? A localização dos objetos, uma session e também um array. Vamos lá. Vamos ao nosso exemplo prático. Vou botar o pincelzinho. Bem, conforme vocês estão vendo, né? Conforme vocês estão vendo, os... Caramba. Bem, desculpa, né? Desculpa a pausa, gente. Vamos lá. Onde estávamos mesmo? Assim, no nosso exemplo prático aqui, né? Bem, temos um gerenciamento de credencial, né? Bem rústico, bem simplório, né? Onde temos três classes. A classe pessoa, que nesse exemplo não vai ser utilizada, né? Tão somente uma representação, né? A classe gcred, como se for paralelo a reusable pool, né? Vai ser onde que vai gerenciar esses objetos, né? E a credencial, né? Credencial é a credencial propriamente dita. Bem, nesse exemplo só vai ter o nome, privado nome, sei lá, pode ser João, Maria, José, Carlos, enfim, qualquer nome. Bem, o método construtor, que vai de fato instanciar esse objeto. O método mostra, que vai mostrar a credencial, vai mostrar o nome lá na credencial. E o método destruct, né, que vai, após o uso, não precisa mais, vai liberar espaço na memória. Certo? Bem, vamos à classe gcred, né? Que é a mais importante. Ela que vai gerenciar a coisa toda aqui, né? Vamos lá.
Bem, como atributos temos dois, né? Temos o objeto que no caso é o objeto que vai ser recebido, né? No ato da instanciação, ela vai guardar esse objeto. Temos o atributo estático, um array, né? Que vai conter os nomes de credencial já pré-definidos no método creaObjeto. Bem, agora vamos aos métodos, né? Vou dar uma espada de um por um. Como é que vai funcionar? Temos o creaObjeto. Vou até botar outra cor aqui. Ele vai só um métodozinho acessório aqui. O que ele vai fazer? Esse creaObjeto ele é um método estático e vai então apenas criar o array aqui para um exemplo, para exemplificar, tá? E também ele vai registrar session, no caso, né? A sessão. Ele vai jogar tudo lá, certo? Só vai servir para isso. Bem, assim, uma consideração, como é que ele vai fazer? Como eu falei, vai ser um arrayzinho, né? O que acontece? Nesse array vai ter vários nomes. Vai ter Marcos, né? Marcos, Maria, João. Meu Deus, vai ter Marcos, Maria, João, José. O que acontece? Quais vão ser os atributos? Acho que vai dentro daí, né? Bem, vai ser o nome. Coordenação, hein? Vai ser o nome. Vai ser o objeto. E o seu status, né? Certo? Dentro desse array já criado. E vai ter um status. O nome vai ser o que eu falei, né? Vai ser uma chave, vai ser o que vai servir para identificar. Não estou contando como atributo único, né? Mas esse é só um exemplo para ver como é que funciona, né? Esse padrão. O objeto já instanciado, né? Da classe credencial. E o status, se está livre, ocupado, entendeu? É isso. Bem, acho que pelo creaObjeto é só isso mesmo. Esse método. Pagando. Opa. Agora pronto. VINST, que é o método mais importante aqui. Vou explicar ele logo. Bem, o VINST ele é o método mais importante dessa classe. Até mesmo, por exemplo, inteiro. Ele que vai definir como é que a coisa aqui funciona. Vamos lá. O VINST ele vai fazer a seguinte, ele vai ter como parâmetro o nome da credencial, né? Como falei, João, Maria, José, Minho, enfim. Terá como retorno o cliente no caso do objeto, né? O objeto credencial, certo? Bem, ele vai fazer três verificações, né? Primeiro, ver se já existe essa credencial. Se tiver, ele vai criar essa credencial e vai retornar ao cliente a credencial. A segunda, se tiver essa credencial e estiver livre, também vai retornar a credencial para o cara, né? Para o cliente lá, a pessoa. E terceiro caso, se ela não estiver, se credencial, mas ela não estiver disponível, não vai ser nada retornado, nada vai ser retornado, certo? Tem mais alguma coisa aqui? Não. Certo, vamos lá. O método estático mostra, isso também é mais para o exemplo, né? Para esse exemplo em questão. Ele vai mostrar os arrays já criados.
Tanto é que ele vai mostrar que eu vou utilizar, como disse, né, anteriormente, vou utilizar pools, né, duas cestinhas, que é um array e também uma session. Ele vai mostrar um array e na session. Vou utilizar um comando print underscore add e as variáveis de seção e o array, certo? Bem, o get, no caso, vai ser a pessoa utilizando o objeto, que é que vai chamar, né, o método mostra da classe credencial. Vai chamar esse método aqui, ó, mostra da classe credencial. Ok. E o construct, né, vai chamar a classe credencial. Vai criar um objeto da classe credencial e que vai preencher, né? Vai preencher essa variável objeto, certo? E por último, devolver. Devolver ele vai ter como parâmetro não o nome da credencial, e sim o número da chave da credencial, tá? Até mesmo para facilitar a codificação aqui. Isso aqui não é codificado, né? Vai ser tão somente, bota lá, Zé tem o número do array 0, o índice 0. Então coloco o índice, ele vai buscar dentro do array da session. Pronto, é aquele array lá, serve como livre. Ok? Bem, acho que assim, acho que até esqueci de colocar no exemplo, né? Vai ser algo, eu vou explicar mais ou menos a mecânica disso aqui, bem, isso vai ser só reforçar, né, o que eu já tinha explicado. O seguinte, a pessoa vai pedir para gerenciador de credencial. Assim, o devolver é um método estático, tá? Lembrando, ela vai pedir para o gerenciador de credencial, que é gcred. Ela vai verificar se tem ou não. Se tiver, vai retornar a credencial. Como falei, né? Se tiver ou tiver disponível, retornar. Se estiver ocupado, não vai retornar absolutamente nada. Bem, pode ser interpretado da seguinte maneira também. Apagar, botar um x aqui, né? Tirar esse fluxo anula, né? E fazer o seguinte, deixa eu ver se tem espaço aqui. Tem. O caso pede, e como no exemplo aqui, né? Usar credencial aqui, né? Pode ser também interpretado assim, fidedigno, né? Ao exemplo. Usar. Vamos usando, gente. Estou utilizando o touchpad aqui no Node, por isso está lerdinho desse jeito. Pode usar. Bem, se usar vai ser através do método get. Ok? Aí é uma controvérsia, né? Pode ser ligação ou composição. Isso aí não é muito relevante, não. Eu poderia até ter colocado como por agregação, que é esse losangozinho branco, né? Esse diamante branco. Mas eu entendi que é por composição pelo seguinte, que se por um acaso a thread aqui não funcionar, não existir, isso aqui justamente não vai funcionar também. A credencial também não irá funcionar. Então eu preferi botar por composição, mas aí não é tão relevante assim, ok? Pessoal,
Assim, deu para explicar bem, né, como é que funciona esse exemplo, né? Ou perdão, como é que vai funcionar esse nosso exercício, né, de implementação do Object, né? Bem, espero ter esclarecido. Se tiverem alguma dúvida acerca desse exemplo aí, podem postar no comentário. Se tiver uma sugestão, também podem postar nos comentários. Se tiverem uma dúvida, também podem postar nos comentários. Agradeço aí a atenção de vocês, né? Então, bom dia, boa noite, boa tarde, boa madrugada. Tchau. Até o próximo vídeo, que vai ser quando eu vou começar a implementação. Obrigadão.